Boa noite, telespectador, boa noite, telespectadora. Está no ar o TV Com Debate, que na edição de hoje vai falar sobre a história das fortificações brasileiras, que se confunde com a história das fortificações que existem aqui na nossa região. Nós temos aqui verdadeiros tesouros da arquitetura militar, a Fortaleza da Barra Grande, por exemplo, no Guarujá, o Forte São João, em Bertioga, a Fortaleza de Itaipu, em Praia Grande, temos o Forte dos Andradas, também no Guarujá, e temos onde hoje funciona o atual Museu de Pesca, era uma fortaleza também. Para a gente saber um pouco mais dessa rica história militar que também serviu para colonizar e transformar o Brasil no que nós temos hoje, a unidade nacional aconteceu por conta dessas fortificações. Eu recebo aqui hoje o professor emérito da Unisantos, Elcio Rogério Secomandi. Obrigado. Coronel, muito bem-vindo, obrigado pela presença. Eu que devo agradecer, né, essa oportunidade de falar sobre uma coisa que é meu hobby, né? Um hobby já há um bocado de tempo. De muitos anos. Para entender realmente o porquê dessas fortificações coloniais, na época da colonização, nós tínhamos a projeção do poder pelo mar, estabelecimento numa baía protegida de uma chamada, que chama militarmente de cabeça de praia, onde você faz a transposição das operações navais para as operações terrestres. Depois o aprofundamento em torno do território para ser conquistado e depois o aproveitamento econômico dessas conquistas. É assim que a coisa funcionava. No Brasil, isso começou oficialmente com Martim Afonso de Souza, em 1532, aqui na Baía de Santos, por uma série de condições geográficas, naturalmente já tinha gente por aqui, essas coisas todas, e era, digamos, daqui para o sul não existia praticamente mais nada, não é? E ela, por exemplo, a região é muito bem, vamos dizer, apropriada para uma defesa marítima. Porque, por exemplo, para chegar na cidade de Santos daquela época, é o centro histórico de hoje, você tinha uma barreira ao sul, que é a Fortaleza de Santo Amaro e o Forte Augusto, fechando a entrada do canal até hoje. Ao norte, você tinha o Forte São João e o Forte São Felipe, fechando o canal do Bertioga. E na defesa aproximada, uma que você não citou, que é o Forte de Itapema e Nossa Senhora do Montserrat, que é o único que não deixou vestígio, foi o Nossa Senhora do Montserrat, porque no lugar dele está hoje a Alfândega de Santos. E para prover o apoio logístico disso tudo, é um Escandão aqui, porque é ele que cuida da casa do trem bélico. A casa do trem bélico. Ele vai explicar o que é a casa de trem bélico, porque é bastante significativo para esse sistema, né? Você tem a parte operacional, mas você tem que ter a parte logística, né, de remuniciamento, enfim, esse aqui é por conta do Escandão, que é o nosso segundo convidado, Miguel Escandon, diretor do Instituto Histórico Geográfico de São Vicente, que também conhece muito da história ali. O coronel Secomandi já fez uma introdução e já contou que Martim Afonso escolheu primeiro São Vicente, num primeiro estudo. Muito obrigado pela presença. Boa noite. É uma honra muito grande estar perto do mestre e amigo Secomandi. E quando ele ilustra o início de uma efervescência tão fantástica da nossa história, e ele coloca a casa como trem bélico, uma casa que tem uma expressão muito grande, mas desconhecida por grande parte do nosso morador e, quem sabe, até do Brasil. Então, a casa de trem bélico também está nessa conotação, que era para suprir todos os fortes que nós tínhamos na nossa região, e está lá preservada, ou pelo menos estamos tentando preservá-la, para que possa ser de acesso àquela honra de ter a pátria documentada numa casa. Tanta história, né, mestre? Qual é o endereço da casa do trem bélico? Fica ali no centro da cidade, no centro velho, chama-se a Rua Tiro 11, poucas pessoas sabem, que tem uma história também, esse próprio nome também tem uma história também interessante, fica ali perto do Outeiro Santa Catarina, mas a grandeza dessa casa é o fato dela ter vivido, estar presente na história toda. E esta é o porquê o Secomandi agora comentou isso, eu explorei um pouquinho mais. Agora uma outra pergunta
para tirar a dúvida do meu telespectador. A Casa do Trem Bélico está aí na foto, nossa produção ágil. Perfeito. A Casa do Trem Bélico não tem nada a ver com trem propriamente dito. Explique esse termo do trem. Então, porque pensam que é um trem militar que passava por ali ou que ficava guardado ali. Então essa casa, ela não tem uma data que possamos ter a certeza da sua construção. Podemos, os relatos históricos dizem que ela estava sendo informada em 1640, aparece ela como relato histórico, porém ela antecede essa data, não é? Então, sendo assim, esta casa já nasceu desde o seu princípio com o nome de Casa do Trem Bélico. Por que isto? Então, a palavra trem não tem a origem do idioma português, vem do idioma francês, onde no idioma francês a palavra trem quer dizer local onde se guardam diversos materiais. Há um pouco de discórdia, um pouquinho sobre essa origem, mas basicamente é por isso. E também o fato dela ter o nome bélico agregado à Casa do Trem Bélico, por ter a proposta de guardar armas e munições para poder distribuir para todos os fortes que nós tínhamos na nossa região no conceito de logística de suprimento. Aí, daí para frente, o mestre... Eu vou agora nós vamos entrar aqui no filé mignon da nossa pauta. Antes, temos hoje Marcelo Paiva, caricaturista, no projeto Caricaturando. Já está bem adiantado, fácil hoje, né? Muito fácil. Coronel Sacomandi, temos uma boa notícia, principalmente para a comunidade em geral da Baixada Santista. A Unesco vai enviar uma missão, eu queria que o senhor detalhasse isso para o nosso telespectador, e que a Fortaleza de Santo Amaro pode se tornar patrimônio cultural da humanidade. E se for, vai ser o primeiro no estado de São Paulo. Nós temos ao todo, com patrimônio cultural, apenas 13 patrimônios culturais. Sendo o último agora foi a Pampulha. A foto aí da Fortaleza. Isso. No estado de São Paulo nós não temos nenhum bem patrimonial, bem cultural, né? Então provavelmente a Fortaleza da Barra ou São João ou os dois tem grande chance de se transformar em patrimônio da humanidade. Em 2015, o governo do Brasil, através do IFAM, Ministério da Cultura, fez uma proposta de 19 fortificações que pontilham o vasto perímetro, né, da América de origem portuguesa, selecionou 19 fortificações que mantêm as suas características originais para entrarem como patrimônio da humanidade como um conjunto. A França, por exemplo, tem 12 fortificações do sistema Vauban como patrimônio da humanidade. Nós não temos nenhum. Então, o que acontece? Essa previsão é para entre 2020 e 2025. Hoje, essa semana, começou ontem, essa semana o IFAM está reunido com todos os administradores dessas 19 fortificações, exatamente para fazer o que tem que ser feito agora, ou seja, um dossiê, não é? Que é esse período de 5 anos para você apresentar esse dossiê, que não é fácil, então está sendo providenciado pelo IFAM, apresenta isso à Unesco, não é? A Unesco, através do Comitê Internacional de Fortificações e Herança Militar, ICOFOR, do qual eu sou representante aqui na região, ele nomeia uma comissão, normalmente de 3 pessoas, que virão aqui para ver se está tudo dentro daquilo que se exige para um patrimônio mundial. Eu creio que o que está pendente na nossa região, por incrível que pareça, sabe o que é? O que é? É a sociedade achar que aquilo é importante para ela. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Já tem até no Brasil, não vou dizer qual, mas já tem lugares muito mais históricos que foi negado porque a comissão chegou e a população... mas isso não é importante, vai prejudicar. Para nós a Fortaleza não prejudica em nada. Não tem ninguém ali. Não é como muitos... Eu já fiz 13 viagens ao exterior sobre isso. Vai ver que eu sou economista, tem uma lei na economia assim, a moeda forte espelha a moeda fraca. Vale também para as fortificações, quer dizer, a moeda forte hoje é o porto. A parte fraca são as construções antigas, as fortificações, essas coisas todas. Então, o perigo de ser engolido, no caso de Barra Grande, não tem esse perigo, porque ela é cercada por verde de todos os lados, né?
E São João, lá em Bertioga? São João também? São João também, ela tem um jardim. São João também, ela tem o forte, que é pequenininho, mas ela tem um jardim enorme. Ela tem um jardim enorme, pegando exatamente a entrada da... E o São João, em termos de história, eu acho que as duas fortificações têm mais história, são exatamente essas duas. E aí eu queria já pedir para a nossa produção, já está no ponto, Reale, Amanda? Podemos, para o Coronel Sacomandi, aí vamos falar, a gente vai mostrar cada fortificação, são 19, né? Isso. Em todo o Brasil. Eu queria que o senhor fosse identificando junto para o nosso telespectador. Essa primeira qual é? Essa é o Forte São João, de Bertioga, 1552. A primeira providência de Martim Afonso de Souza foi exatamente, não era assim, claro, né? Mas foi construir um fortinho aí exatamente porque você tinha ali o limite entre os tupinambás e os tamoios, um contra e a favor. Os né? tamoios ao norte, os tupinambás os tamoios mais aliados aos franceses, né? Então foi a primeira providência, foi construir um forte nessa região. Foi a primeira... E é o primeiro forte real do Brasil. Isso real, que eu digo que foi determinado pelo lavrado, rei. documentado, é a primeira fortificação, então, das Exatamente. Américas. 1550... Não, talvez não, porque 1515 Cortés já estava em Veracruz, né? E já tinha algum tipo de estrutura já. militar. A primeira coisa que você faz é se proteger, né? Você entra na sua casa, tem a sua fechadura, não tem? A primeira coisa é melhor. Voltando lá, esse próximo aí, Coronel. Esse é o Forte Coimbra. Forte Coimbra. Esse o senhor conhece? O São João e o Coimbra o senhor conhece bem? Eu conheço todos. Morou em todos? Não morei, não. Mas morou no São João e morou aí também? Aí não. Morou em eu morei do outro lado, porque eu comandei um quartel nessa região. Então né? Conhece bem esse quartel. Esse aí fica onde, Coronel? Esse fica no Rio Paraguai. O Rio Paraguai, tanto de um lado como o outro, até aí é do Brasil. Nós não somos lindeiro com ninguém. Ou seja, não faz limite, não meia esse rio com nenhum outro país. Não meia com outro país. A partir daí, ele tem um espaço pequeno, acho que uns 4, 5 quilômetros, para a Bolívia chegar ao rio. É ter acesso. E para ter acesso ao rio. Só isso. Daí ele penetra no Paraguai. Então o rio Paraguai ele é totalmente nós estamos de um lado como do outro. E esse forte tem uma história. Essa fortaleza foi chave na Guerra do Paraguai, né? Ela foi tomada, tudo direitinho, foi chave. Tanto ela, do outro lado é o quartel que eu comandei, que é a retirada da Laguna, né? A grande batalha da retirada da Laguna. Laguna e Nioaque, né? Que defendia. Quer dizer, a batalha começou realmente em Nioaque. A gente vai falar um pouco mais aí na sequência agora, Coronel. Esse é o Príncipe da Beira. Esse Príncipe da Beira, ele é no rio... não é no Rio Madeira, é no rio... Um afluente do Rio Madeira. Solimões? Não, é um afluente do Rio Madeira. Daqui a pouco vem uma... Guaporé? Mamoré. Isso. É espetacular isso. É perdido no meio da mata. Hoje, para você chegar lá, tem que chegar com um avião pequeno, porque as árvores são grandes. Você tem, por exemplo, eu fui lá 2 vezes de búfalo, né? Búfalo é aquele avião que tem o rabo cortado para cima, exatamente para ele poder descer e subir. Subir rapidinho. Então esse forte aí. Este forte ficou perdido na mata durante 100 anos. Só foi descoberto por Marechal Rondon? Marechal Rondon que foi e redescobriu esse forte. Ele ficou 100 anos perdido. Porque a preservação dele realmente ficou intacto ali durante esse tempo todo. E ele também está indicado, como estão os outros, pelo seguinte: primeiro, as características principais estão inteiras. O que acontece nessas fortificações é que normalmente cai aquela parte onde você tem um alojamento do pessoal, dos soldados, dos oficiais, essas coisas todas, que é madeira. Isso aí vai com o tempo, vai caindo. Mas a parte de fortificações, que é toda feita de pedra, a estrutura está intacta. Continua inteirinha. O próximo forte, por favor. Sim, esse forte também tem. Perdão, voltamos lá no... Se eu tiver tempo, né? Claro, temos... Você está observando que a entrada do forte é mais alta do que o nível do chão? Tem uma escadinha ali para subir? Por que Pois isso? Ali é o seguinte, essa parte mais baixa é um fosso em volta do... Tipo castelo. Para garantir Então, vamos dizer, não é cheio d'água porque no rio ele é fechado. Mas se, por exemplo, em um caso de um ataque,
Eles abriam o rio, então ele ficava inundado em volta dessa trincheira. Criava um cinturão de água. Né? Próxima foto. Esse é igualzinho, só que é o São José do Macapá. Esse guarda ali a entrada guarda a entrada do Rio Amazonas. Do Rio Amazonas. É um forte, ele foi, até pouco tempo, era o clube militar, qualquer coisa, hoje agora está por conta da prefeitura. Está bem conservado esse? Não, veja, está inteiro. Pela imagem, nossa. Essa configuração em forma de estrela, coronel, é uma arquitetura militar tradicional, gente, muito forte. Essa já é do século XVIII, né? Por que essa configuração? Porque você tem essa parte da frente, é chamado revelim, tá vendo? Essa ponta. Essa ponta, é chamado revelim por quê? Porque a entrada do forte está atrás desse revelim, então ela está escondida, a entrada está escondida por esse triângulo que está aí. E as outras formam essas pontas, tipo estrela, porque de qualquer lugar daquele você é capaz de ver a muralha todinha, você consegue controlar a muralha toda, né? Quando a muralha é reta, você não tem como controlar, como os seus castelos. Os castelos antecedem as fortificações, né? Mas quando começaram as fortificações, ela tem esse tipo de colocação, esses exatamente para você poder. Você pode ver, em qualquer lugar você vê todo o contorno. E até dificulta cada lugar o cerco, que você está, mas essa é uma característica lusitana, portuguesa? Ou era... É mais francesa, é sistema chamado sistema Vauban. Farol da Barra? Esse é o Farol da Barra. Né? Na verdade, originariamente era um forte. Ele é mais conhecido como Farol da Barra do que como forte. Mas, na verdade, ele era um forte, foi construído o farol em cima exatamente para poder orientar a entrada da Baía de Todos os Santos. De Todos os Santos. Então, na verdade, aí é a praia do forte, é esse forte, eles se referem a este forte. Exatamente. Perfeitamente. Você tem ele, depois você tem uma praia pequena, do outro lado você tem o San Diogo e na frente você tem o... São Marcelo? Não, São Marcelo é mais à frente. Você tem a San Diego e Santa Maria. Próxima foto, por favor. Esse aí, Monte Serrano, também em Salvador. Esse o Forte Montserrat, que é maravilhoso, né? Uma construção muito bonita, inteirinho. Está aí também, é um museu, né? Bem conservado. Você chegou a servir nesse quartel, não? Não, esses fortes, na verdade, todos esses fortes, com exceção de dois, eles não estão mais na mão do Exército. Não estão nativos. Não estão mais na mão do Exército. Não é como não tem mais utilidade, vamos dizer, hoje isso aí é artilharia, eu sou de artilharia, né? A artilharia não ocupa mais posição fixa e nem ocupa posição subterrânea, como é o caso do Forte dos Andradas, né? Chamada cortina invisível. Hoje a cortina feita pela artilharia é cortina virtual. Quer dizer, é tudo móvel, você leva os foguetes, atira e sai rapidinho. Justamente para ter essa movimentação. Depois a gente vai discutir também sobre estratégia. Eu já quero dizer que o senhor vai ser o nosso comentarista de geopolítica. Ixi. Coronel, vamos lá, próxima foto. Esse aí, Santa Catarina? Esse é Santa Catarina, na Paraíba, né? Veja bem, ele está de uma certa forma destruído, mas por que ele entrou na relação? Porque ele mantém as características originais, mesmo como ruínas. Então, a maior parte é ruínas. Essas pedras que nós estamos vendo aí no chão são as ruínas do forte. Da construção original. Da construção original. Então, mantendo todos esses 19, mantém as características, pelo menos a maior parte das características originais. O que acontece é que quando você faz uma intervenção numa ruína, por exemplo, que era o caso de Barra Grande, a Fortaleza de Barra Grande, se você for lá, aquele projeto de cobertura é um projeto do Lúcio Costa. Ele é como se fosse um guarda-chuva colocado em cima das ruínas, apoiado só nas 4 pontas. Então você entra, é ruínas, mas com uma cobertura do século XX. Então, quando você faz uma intervenção que marca o tempo em que ela foi feita, aí continua sendo válida, né? Ela continua tendo valor histórico. Você não pode recuperar o Coliseu, por exemplo, em Roma. Né? Hoje você bota uma cobertura bem fininha, leve, essas coisas todas. Não existe. Ela tem que marcar o período em que foi feita aquela intervenção. Ou então deixar deixa como ruína. Da forma original, a ruína. Deixa como ruína. Ou seja, então... É o caso ali é ruína.
Barra Grande era quase ruína. Ela foi feita a cobertura, porque a parte, digamos, de estrutura mesmo está inteirinha. Continua sendo continua inteirinha. Uma fortificação bem construída. Bem construída. A próxima foto, por favor. Sem prego. Essa é a fortificação mais bonita do Brasil. Lá em Niterói, né? Santa Cruz, a Fortaleza de Santa Cruz. Mas é uma fortificação fantástica. Essa está na mão do Exército ainda. Essa é mais recente. Mas ela é aberta à visitação. Aberta ao público. Essa é do século XVIII. Então já é da época do 1700, Brasil. isso. Brasil colônia, mas quase Isso. com a vida da família real. Espetacular, olha, fazer tudo isso sem prego, parafuso, né? E na mão, cimento, né? nada, Na mão, tudo, né? poxa, é espetacular. A função desse forte, coronel, lá no Rio de Janeiro, era proteger a entrada da Baía de Guanabara. Na verdade, na Baía de Guanabara você tinha 3 linhas de defesa. Na primeira linha, que é a entrada da Bahia, você tinha Santa Cruz de um lado, São João do outro, e no meio a Laje, o Forte da Laje, que é um forte em cima de uma pedra, é um forte enterrado dentro da pedra. Então você tem essa primeira. Depois você tinha uma segunda linha de defesa, né, que agora era mais ou menos aí Vileganhão, na altura de Vileganhão, por aí, né, e tanto de um lado como o outro, e depois o mais ao fundo, quer dizer, um pouco diferente do sistema de defesa daqui, mas em 3 linhas sucessivas de defesa. Próxima foto, por favor. Bom, esse é o Santa Maria, né? Essa é a praia Salvador? mais... Salvador, essa é a praia mais famosa, tem Santa Maria de um lado e San Diogo do outro. Então essa é a praia chamada Praia do Forte. A praia é espetacular. Ficam em cenários paradisíacos, os fortes. Paradisíacos, realmente, né? Paradisíacos. Próxima foto. Esse é o San Diogo. San Diogo é onde funcionava até pouco tempo a Fundação Cultural Exército Brasileiro, que eu faço parte também. Né? Fica onde? Aquela praia ali, ó, que você está vendo, no outra ponta está a Santa Maria. Mais à frente está a Fortaleza da Barra. Então aí também é Salvador. Aqui também é Salvador. Próxima foto. Forte São Marcelo. Forte São Marcelo. Mais bonitos. Isso é sensacional. Dentro d'água, né? Sensacional. Quando é que começou escada rampa aqui por aqui, hein? Estão brigando até hoje rampa. Pois é, a primeira rampa que eu acho que feita no Brasil é isso aí. Pode observar lá do lado de lá, que aquilo é uma rampa. Você subia, dava uma volta numa rampa para chegar com os canhões em cima. Olha. Perfeito. Ela por dentro ela é uma rampa que vai subindo, vai dando a volta lá, tá vendo? Dá para ver perfeitamente uma parte. E aí da rampa. ele tem o forte tem acesso com a maré baixa pela areia? Não, ele é bem longe. Quer dizer, eu acho que está uns 200 metros mais ou menos do Mercado Modelo. Fica bem na frente do Mercado Modelo. É, e aí, só de barco, se não me engano, me corrija, coronel, ficou preso Bento Gonçalves durante a Revolução Farroupilha. Isso, foi exatamente. Ele foi levado para aí. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Próxima foto. É bonita, aí para conhecer. Muito bonita. Essa aí Esse é o mais bonito, na sua opinião? Olha, essa é fantástica, em Santa Catarina, né? Essa é Anhatomirim, Santo Antônio de Anhatomirim. Dentro disso tem construção lá para dentro que você olha e fica impressionante o tamanho que tem essa fortificação. Conservada. A ilha de Santa Catarina, ela tem mais ou menos a mesma função que a ilha de Santo Amaro aqui. Quer dizer, ela só deixa chegar em Florianópolis ou pelo norte ou pelo sul da ilha de Santa Catarina, porque Florianópolis é do lá por dentro. Então você vai pelo norte ou vai pelo sul. Aqui são 2 fortes do norte, esses fortes da parte da entrada pelo norte, que é o canal maior, aqui ao contrário, ao sul, são as 2 que foram indicadas também para Patrimônio da Humanidade. Temos mais ou... Aí esse é o forte das 5 pontas, mas só tem 4 no Recife, Pois né? Porque a quinta ponta era holandesa. Então, quando os portugueses tomaram, falaram, não pode ter 5 pontas que caracterizam os holandeses. Então tiraram uma ponta, ficou forte das 4 pontas. Mais uma É onde está tendo pitadinha a reunião, histórica. onde está tendo a reunião do IFAM com todos os coordenadores, todos os responsáveis por essa fortificação para montar esse dossiê para ser apresentado em 2020 para a Unesco. Maravilha. Temos mais. Esse é bonito também.
Esse é Ratone, o primeiro nome não deve ser Ratones, né? Também é um forte bonito, né? Você chega, sobe essa rampa para chegar lá, é uma característica um pouco diferente, né? De fortificação, mas também é muito bonito, muito bonito. Terminamos todos esses fortes, todos os 19. Você não marcou nenhum não apareceu nenhum aí de Pernambuco. O das 5 Pontas não é de Pernambuco? É Não, só, Recife. mas tem mais. Tem mais um lá? Tem mais três. Que também lá. integram Também integram. Agora de nome... Poxa. Mas então, além do forte das 5 Pontas, mais 3 fortificações também estão dentro desse dossiê. Isso. Quando a Unesco vier, ela vai conceder esse prêmio para todas as fortificações ou ela pode conceder individualmente? Eu estou achando que ela vai escolher algumas, sabe? Não vai ser as 19 não. Nós estamos entrando com 19, tá? Espero que sobre uma no estado de São Paulo, né? Que seria a primeira. Seria a pessoa, nós temos 13 patrimônios históricos, não tem um no estado de São Paulo. E, poxa, eu não sou paulista, hein? Isso está fazendo aqui, está trabalhando para isso. Eu tenho que chamar o break, mas antes eu não posso deixar de um comentário seu. Seja breve para a gente poder fazer o break e você voltará com a palavra. Na realidade, o que o Secomandi está trazendo a esse programa é um alerta para que a sociedade se beneficie desse momento que vai trazer dividendos de N situações. Esta é a proposta que a gente vem, até fiz o possível para trazê-lo aqui, justamente para trazer esse bravo de alerta tão importante e tão necessário para nós aqui. TV Com Debate faz um rápido break e nós já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Você que é português ou gosta da música portuguesa não pode perder. Aos sábados, 20 horas. No domingo, às 19 horas e na quarta-feira, às 20 horas. Portugal e sua gente é um programa Gabrielo Gabrieleschi. Viana do Castelo, de beleza natural, és a mais linda do Minho, do canteiro de Portugal. Diariamente, na nossa programação, você confere o TV com Clipes. Dos grandes clássicos aos atuais. Então fique ligado no TV com Clipes.
TV com Debate já está de volta. Hoje nós falamos um pouco da história das fortificações do Brasil, principalmente aqui da nossa região, e da possibilidade de uma delas, ou quem sabe todas, fazerem parte do patrimônio cultural da humanidade, uma láurea dada pela Unesco, um departamento das Nações Unidas que cuida do patrimônio cultural ao redor do mundo. Eu recebo aqui hoje o professor emérito da Unisantos, Elcio Secomandi, Coronel Elcio Secomandi, e também o diretor do Instituto Histórico Geográfico de São Vicente, Miguel Escandon. Eu agora volto do projeto Caricaturando, estou aqui já com o produto final do meu amigo Marcelo Paiva. Vou mostrar aqui para a câmera número 1. Obrigado. Foi aprovado aí, ó. Não vai ter 30 dias de cadeia. O coronel gostou. Coronel, Diminuímos um pouco. brincadeiras à parte, é um presente do programa Puxa, obrigado. para o senhor. Obrigado. Carinho, muito obrigado mesmo. Legal. Muito obrigado, Legal. Marcelo Paiva. Marcelo Paiva, a sua página na internet? M. Paiva Caricaturas. M. Paiva Caricaturas, você vê todo o trabalho, bom trabalho do meu amigo Marcelo Paiva. Se você quiser contratá-lo para sua festa, para o seu casamento, para sua despedida de solteiro, fique à vontade. Marcelo Paiva Caricaturas. Coronel, a gente falou no primeiro bloco, eu queria esmiuçar um pouco mais esse assunto com você e com o Escandon. Quando a gente fala da questão da comunidade querer que o patrimônio seja declarado um patrimônio da humanidade, porque isso significa uma série de responsabilidades que a comunidade vai ter que assumir para gerir e manter o prédio nas características em que elas estão agora, para se manterem para as próximas gerações, inclusive saberem como foi a nossa história, da onde viemos e aí para onde iremos. Eu queria que você explicasse um pouco mais essa questão, porque Portugal, por exemplo, o castelo da Torre de Belém passou por uma reforma e hoje é um dos pontos turísticos mais visitados de Portugal, ali da Torre de Belém, da onde as grandes navegações saíram para se descobrir praticamente metade do mundo. O português está em todos os continentes. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa importância da participação da comunidade. Olha, eu acho que esse é o ponto em que está faltando. A comunidade se engajar mais. A comunidade se engajar mais. O que acontece nessas viagens que eu tenho feito aí por conta do Comitê Internacional, não por conta, eu vou às vezes para fazer palestras, né, em vários lugares. Esse período entre a indicação e ser aprovado ou não é que tem que ser aproveitado pela comunidade para se mostrar. Acho até que esse período vale mais do que propriamente a indicação ser ou não um patrimônio da humanidade. Nós não estamos sabendo explorar isso, infelizmente, não sabemos. Tá, hoje o jornal fala bastante de turismo, mas não toca nada em cima de fortificações. E você vai mundo afora, ou você visita castelo ou igreja, normalmente, não é? Exatamente. Mais castelos, né? A não ser que seja um pouco mais religioso. E aqui, poxa, não dá, não consegui entender. Esse filão não é explorado. Esse filão não é, infelizmente, não é explorado. Como é explorado o mundo afora, né? Você faz essas visitas, porque tem cada cidades fortificadas aí, fabulosas, que tudo acontece em cima daquilo. Por exemplo, Cartagena na Colômbia. Cartagena é um exemplo. Quem puder entrar na internet, procurar, existe um patrimônio bem parecido Já fui fazer palestra lá em Cartagena, a única praça que tem no meio dessa são 13 quilômetros de fortificações. Tiraram 3 quilômetros para poder passar as grandes avenidas, o resto continua exatamente igual. No centro tem uma praça, né, que tem lá o Bolívar, e eu fui fazer palestra no Palácio da Inquisição lá. No antigo Palácio da Inquisição, que está lá inteirinho, pô, aquilo é história, pô. E aí, coronel, a importância da história junto com o turismo é o ponto mais visitado da cidade, é a Cidadela, onde a fortificação ainda existe.
O fluxo de turistas é enorme, os empregos gerados ali para a cidade são grandes. Nossa, é tudo em cima da... O volume de dinheiro que circula, quer dizer, é uma exposição, no caso aqui falando de Santos, de Guarujá, de Praia Grande, da nossa região de Bertioga, seria uma dádiva isso ser abraçado pela comunidade, porque seria a projeção dessa nossa região para o mundo. E isso, ao contrário do que pensam algumas cabeças pequenas, atrai e muitos turistas. Olha, vou dar um exemplo. Nessa viagem ao México, a gente acabou fazendo o caminho real todinho, né? Desde Vera Cruz até a Cidade do México e depois Acapulco. Do Atlântico ao Pacífico. Isso. Acapulco, ele tem uma praia meia circular, mais ou menos como a nossa aqui, um pouco menor, e tem uma ilha, tem um promontóriozinho. Nesse promontório, na frente, param os navios. Os navios de cruzeiro. Navio de cruzeiro. Você sai, atravessa uma avenida igual a que tem aqui, só que você atravessa a avenida por uma ponte parecendo que você está dentro do navio ainda e chega no forte, lá em cima. Então, o passeio começa dentro do forte. Você, quando subiu nesse forte, você vê tudo. Então, a história já é contada de Acapulco em cima desse forte. E depois é que as pessoas descem, tomam um ônibus e vão para a cidade. Aqui, o navio para de um lado, do outro você tem Forte do Itapema. Perfeito. Do Forte de Itapema até a base aérea, toda aquela área é da União e está lá abandonada. Não é? E quando o navio entra, passa quando você vai na ponta da praia, você pega fotografias dos navios saindo principalmente, fica cheio de gente. A melhor vista é do lado de lá, é só atravessar. Atravessar custa R$3, é o preço de uma passagem para atravessar com a barquinha, 4 minutos, mas ninguém vai por lá de lá, é impressionante. Digamos, as fortificações foram feitas para repelir inimigos, não é isso? E agora o difícil é você transformar isso para receber amigos. Mas nós vamos conseguir. No Salvador, em Salvador, Recife, por exemplo, achei um troço bacana, já comentei aqui. A propaganda lá que eles fazem é de bermuda no forte. Que é para a pessoa saber que ela vai para o forte, vai de bermuda, não vai encontrar soldado, vai dar tiro, não tem nada disso. Isso aí Deixa eu passar para Miguel Escandon está aqui ávido pela palavra, por favor. Não, é que eu sou testemunha viva do fato dele, o seu comando, ter levado sempre, sempre que ele está presente, levando essa ação que ele está fazendo, levando aqueles que têm o poder, fazê-los consciente. Mas, por vezes, o poder público ainda não foca direito ou não está sob pressão popular para que isso seja um movimento coeso de todos. Então, nós todos, seres humanos, todos nós aqui, temos que estar irmanados nesse pensamento, porque é disso que virá os benefícios. E é único, e a gente vive num sofrimento, porque eu constato isso sempre que eu estou presente, sempre que ele está fazendo palestra, eu estou presente. Por quê? Porque é uma maneira de tentar estimular as pessoas, quando estão recebendo essas informações dele, a se motivarem a mobilizar. É uma oportunidade única. Eu não consigo, como é que os poderes públicos não mobilizam dentro dessas suas energias, essas forças, para que se façam beneficiar a toda a comunidade? Né? Porque o poder público tem a finalidade de beneficiar a população. A população, por vezes, não tem essa consciência. E é por aí que se parte. Ele está fazendo a parte de levantar a bandeira, tremular essa bandeira do saber, do conhecimento e da grande riqueza que é a história. Isso é irritante porque a gente tenta fazer e como é que pode? Que miopia é essa? Coronel Sacomandi, se nós estivéssemos num país, por exemplo, nos Estados Unidos ou não, algum país da Europa Ocidental, esse patrimônio de fortificações seria pouco ou muito explorado em relação principalmente ao turismo? Não dá nem para comparar. Não dá nem para comparar. Por sinal, posso fazer uma propagandazinha? Por favor. De 16 a 19 de abril, maio, não de maio,
De 16 a 19 de maio. Um grande evento para mostrar a Fortaleza para o público em geral. Fortaleza. E a Semana Nacional de Museus vai ser na Fortaleza de Santo Amaro. Então, vai ter toda uma programação. Por exemplo, isso. Embora a Fortaleza não tenha nada a ver com o Exército, desde 1967, não tem nada a ver com o Exército, e sim com o IFAM, com as prefeituras. Mas é um legado, mestre. Mas é um legado. O que acontece? O general, o comandante da artilharia antiaérea do Brasil toda, é comandada pelo Forte dos Andrade, ele a semana passada mandou lá uns 30 soldados, todos equipados, todos arrumados, chegaram em silêncio e em ordem, limparam aquilo tudo, grama, cortaram, pintaram a muralha por dentro todinha em um dia. É bom E foram embora em ordem e em silêncio. Mestre, tá? Recebeu né, do IFAM, general, uma carta de reconhecimento por esse trabalho, mas só, por exemplo, o que nós precisamos agora? Pintar a muralha por fora. A parte externa. A parte externa. Quer dizer, alguém tem que dizer, puxa, quero assumir isso aí, eu vou assumir o quê? É pagar. Por exemplo, a prefeitura já conseguiu. O cal e a brocha, tem que ser com cal, porque as pedras, elas respiram. Então, você não pode botar tinta que elas transpiram. Então, está faltando alguém. Está faltando 2 ou 3 pintores de parede para ir lá e passar brocha. Então, vamos aqui... Mas não é comigo não, isso é com a prefeitura. Do Guarujá, mas se você mora em Santos, está nos assistindo em São Vicente, quer ser voluntário... Não é para pintar, não. Para ajudar a pintar, entre em contato com a prefeitura de Guarujá, mas a gente ainda vai dar os detalhes. A gente vai dar os detalhes no próximo programa. Viu, mestre? É bom citar o nome do general, que ele é que está colaborando com isso, não é? O general Ribeiro, que nos está premiando pelo fato de estar aqui e está construindo conosco, fazendo conosco uma energia de ação. E ele é muito dedicado. Olha, é uma figura ímpar. Estamos recebendo um prêmio, o fato dele estar conosco aqui. Coronel Socomandi, rapidamente, para o nosso telespectador, para a gente fazer um resuminho, quais são os atributos que as fortificações têm de apresentar para serem enquadradas na seleção da Unesco? Normalmente é o estado de conservação, a originalidade, o uso que está se fazendo. A destinação que aquele espaço... A destinação e a importância dela para a sociedade. Então, quer dizer, esses dois itens são bem importantes, ou seja, o espaço sendo ocupado pela comunidade. Isso, né? Exatamente. Ou para ensinar, ou para o turismo, e também essa comunidade se sentir dona daquele espaço, se sentir parte daquele entorno. Se apoderar, na verdade. Mas eu tenho certeza que a gente aqui, a imprensa da região, acredito que vamos fazer uma campanha para que o Estado tenha o seu primeiro patrimônio cultural da humanidade aqui. Seria um grande presente para a região. E também, eu pergunto aqui ao Coronel Socomandi, não existe nenhum tipo de programa, nenhum tipo de projeto que faça turismo nas fortificações? Não, existe até um livro que o governo do Estado criou, já em 2010, por aí, agora não me lembro. Criou um circuito dos fortes. Eu fui representando a Unisantos e era também o coordenador da editora universitária. Aí sobrou para mim, né? Saber, professor, isso aqui, gosta de escrever, não sei o quê. Eu fiz um livrinho que está na internet, é unisantos.br/Circuito Fortes. Lá tem tudinho. unisantos.br/Circuito Fortes. Se alguém quiser... Ali tem história de casa, está muito bem montadinho, está no site, tem um roteiro todinho. Esse roteiro, na verdade, ele já existe. Por exemplo, a Fortaleza de Itaipu faz coisas maravilhosas lá, com 2.000 pessoas, corridas, passeios de bicicleta, de moto, tem tudo, apesar de ser uma unidade ativa. O Forte dos Andradas já está com um programa também de visitação para todos os colégios. Os colégios vão passando por estações para ver, porque ali tem muito a ver com o meio ambiente, né? A preservação do meio ambiente.
O Forte São João nem se fala porque realmente é um mote de visitação, é lá. E Barra Grande ainda não conseguiu deslanchar assim, em termos de... E é tão sábio, não paga nada, é só atravessar as balsas. E a gente agora está chegando no final do programa. Da onde que veio essa paixão pela história e pelas fortificações militares? Você falou que foi por acaso, antes da gente... Não, é uma história compridinha, mas eu quando falo. Seu poder de síntese. Eu quando vim para cá, saí da Academia Militar das Agulhas Negras, eu estava começando minha carreira, né? Fui servir no Forte Itaipu e fui simplesmente escalado para ser diretor de esporte do antigo círculo militar que funcionava na Barra Grande. Então, no meio do caminho, pegava a minha atual esposa, nós íamos lá, passava o sábado e domingo namorando. Aí foi embora, parei mesmo. Quando eu terminei minha carreira, voltei para a universidade, onde eu já era professor, estava licenciado. Aí voltei, a Universidade Católica pegou para administrar a Fortaleza, ficou lá durante 20 anos, fiz um trabalho maravilhoso. E então voltei para lá, sim, mas sempre como palpiteiro. Para mim é pura e simplesmente um hobby, mais nada. Agora, vamos dizer, o que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? Sem eu saber, me indicaram para a Academia de História Natural Terrestre do Brasil, que funciona na Academia, assumiu o mês passado. Da Academia Brasileira de Engenharia Militar, não sou engenheiro, e a Academia de História, a Academia Santista de Letras aqui de Santos. Então, a minha recompensa é isso, quer dizer... E aí eu já deixo aqui, o senhor já está... Eu fico aí só de... O senhor já está graduado como nosso comentarista e conselheiro e consultor de geopolítica do TV Com Debate. Aproveitando esse seu título dado a ele disse que tinha um gancho que eu tinha dado da Casa Trembélico. Eu acho importante, né, você comanda de falar, esse gancho que você dissera sobre a Casa do Trembélico, né, que estávamos do gancho da Casa Trembélico do Rio, né, você associou a Casa Trembélico, da qual aqui nós temos o privilégio de ter aqui. Não sei se você se recorda. A Casa do Trembélico, como trens, né? Trens, o termo... O mineiro é que fala muito, deixa eu juntar meus trens, juntar minhas coisas, né? Ali era onde você juntava tudo que é necessário. Quer dizer, hoje ainda é assim, né? O soldado tem que estar voltado para o seu inimigo, mais nada. O que vem para trás, quem é que vai cuidar da saúde dele, da família dele, da correspondência, do uniforme, do armamento, da munição, não pode ser ele quem está na frente. E sim, tem que ter alguém à retaguarda para fazer isso. Isso é o que hoje seria a Casa do Trembélico seria a primeira empresa de logística do Estado de São Paulo. Olha empresa só. de logística. Olha do só. Brasil? Do Brasil? do Brasil, Olha Brasil só. também, né? Do Brasil é do Rio Olha de a Janeiro, conclusão. que não existe mais, que era na Praia Vermelha. Mas a do de Santos veio A de primeiro. Santos foi a primeira empresa de logística do Brasil. Não tem uma empresa de logística aqui que faça esse tipo de associação, por exemplo. Olha. Né? De dar. Ali tem uma cozinha espetacular, tem um banheiro sempre limpinho, muito arrumadinho. Tem 2 espaços fabulosos para se fazer um encontro de pessoas ali. E a história Encontro. viva ali, né? Por exemplo, Ali o clube, você respira, né? ali o que fizeram, né? Geralmente é ligado à área militar, não é isso que a gente está querendo. Isso a gente já tem. Essa área militar dá o maior apoio possível para tudo isso, até por uma questão de coisa. Mas, por exemplo, ali foi o Clube do Leme. Eles botaram lá umas mesinhas dessas altas, todo mundo de pé, batendo um papo, não sei o quê, tem uma cozinha espetacular, não é? Poxa, fazer esses encontros ali é muito bacana para as pessoas conhecerem, né? Coronel, nós estamos chegando no final do programa. Eu queria usar um pouco falar um pouco de atualidade. Como que o senhor analisa a defesa principalmente da nossa fronteira terrestre? O senhor que comandou ali uma brigada de artilharia no Mato Grosso do Sul. Como é que o senhor analisa esse momento, a tensão na Venezuela, o narcotráfico nas nossas fronteiras? Como que o senhor analisa essa geopolítica atual do nosso país, a nossa fronteira muito longa, muito extensa? Eu já tinha até te falado, né, que a nossa fronteira é
basicamente geodésica, quer dizer, ela não acompanha, não é lindeira com rios, né, principalmente na Amazônia todinha. Você tem muito poucos rios, a gente é muito pouco lindeiro, muito pouco mesmo, mas no Uruguai praticamente e no Amapá. A nossa fronteira, né, se você medir o tamanho da nossa fronteira e procurar na internet, é quando você sair de Lisboa e até Vladivostok. Que é do outro lado da toda Rússia, a Europa a Rússia e toda a velha Rússia. já, né? Isso. A nossa parte marítima é como você sair sair do sul dos Estados Unidos ali e ir até o Alasca, pelo meio. Quer dizer, isso eu procurei no Google. Então, como é que você vai controlar uma coisa dessa? Não é uma coisa muito fácil, né? Não é uma coisa muito fácil você ter um controle. É simplesmente impossível ter um controle de fronteira. Olha que comparação que ele usou. Ele buscou uma referência no Google para fazer uma comparação. Só para ver o tamanho da nossa. É maravilhoso. O perímetro do Brasil é como você dá meia volta à Terra e um pouco mais. Porque a Terra tem 40 quilômetros. Tem 40 quilômetros no Equador. 40 mil quilômetros. Mil. Nós temos 22. Então é pouco mais da metade de você dar. Quer dizer, para contornar o Brasil, você tinha que contornar mais da metade do mundo pelo Equador. Olha. E mesmo com essa fronteira tão extensa, o Exército Brasileiro se especificou no combate na selva. O senhor estava me explicando que o Exército Brasileiro detém a primazia do combate em selva. Exatamente. Apesar dessa grande dificuldade brasileira. Tanto em selva, agora puxando o meu lado, em pântano também, né? Pois é, eu queria que o senhor explicasse a diferença. Sou leigo, mas deve ser muito difícil combater. A Guerra do Paraguai foi um exemplo de combate no pântano, no Chaco, ali, exatamente. Naquela vegetação encharcada. É tão complicado, às vezes até mais do que na floresta, né? Porque até você não sabe onde você está pisando, o que tem ali por baixo, né? E para avançar nesse tipo de terreno deve ser difícil, né? Muito. E muda, né? Você, por exemplo, fiz muitas visitas, por exemplo, a fronteira do Brasil com o Paraguai é uma fronteira terrestre. Nessa fronteira terrestre tem os marcos. Cada vez que você vai examinar, ou você passa por um lado do marco, ou passa por outro. Depende do como se movimenta a chuva, o rio, essas coisas. Os rios mudam de lugar também, né? Quer dizer, a hidrodinâmica que vai... Né? Mesmo o rio, tanto que o nosso rio lá chama-se Rio Perdido, né? Fica o Perdido. O quartel fica no Rio Perdido. Não, o Rio Perdido já tem um regimento de cavalaria. Que também é conectado com artilharia. Ou vocês na verdade, operam independentes? Na verdade, tem uma brigada de cavalaria. Né? Essa brigada ela tem a parte de os regimentos de cavalaria, tem artilharia, tem engenharia, tem comunicação, tem todo uma unidade de um grande comando de combate. Né? E essa força ela fica com as duas cavalarias, os regimentos de cavalaria uma ao lado da outra e a artilharia mais equada, como vocês os regimentos são longe um do outro, né? São bem longe. São os três do Mato Grosso do Sul. A minha área de segurança do meu quartel era como ir daqui a Porto Alegre. Só. E essa... Às vezes a gente visitava um pouco esses municípios, nem dá tempo, nem 2 anos você não consegue nem visitar todos. Tão longe, são tudo grande. Para tomar um chopp eu andava 400 quilômetros. Olha, e o deslocamento 400 km para tomar um chopp. Tem que gostar muito de chopp, hein? Tem que gostar muito de chopp. E nesse caso, coronel, desculpe a curiosidade, mas como é que é o deslocamento de um grupamento de artilharia nessas condições, principalmente o terreno? Com as peças de artilharia com peso, com toda essa dificuldade. Vocês tinham, a unidade também era motorizada? Motorizada. Até 1970 e pouco era a cavalo, né? Era grupo de artilharia a cavalo. Depois passou a ser motorizado. Aí tem que ser por estrada, né? Por estrada ou então embarcado, né? Embarca. Né? E vocês faziam esses dois tipos de transporte, embarcado e pelas estradas? E também por paraquedas, né? Então, você pode lançar artilharia de aeromóvel. Né? A artilharia também trabalha com paraquedista?
Também tem brigada, tem um grupo de artilharia paraquedista. Lá no seu grupo, não? Lá eles iam só para treinar, é do Rio de Janeiro esse, né? Se eu pedia para eles virem para pular mesmo, tinha que ser sem paraquedas, coragem. Secomande, Não tem chão? Nós temos pouco tempo, mas uma curiosidade me fez se lembrar. Qual é a origem do Secomande? Esse teu nome. Qual é a historinha dessa? A origem eu não sei, mas eu sei o prosseguimento. Quando eu estava na ativa, eu era coronel Secomande. Quando passei para eu botei um Mzinho, passei a ser um coronel sem comando. E hoje eu sou um coronel sob comando da minha mulher, ainda bem. Coronel, muito obrigado. O senhor tem um livro, eu queria que o senhor mostrasse, por favor. Pois é. Esse pode mostrar. Ah, tá. Naquela câmera. Na verdade, tá lá. O senhor é autor desse livro. Eu e a professora Clotilde, que faleceu. Professora Clotilde, a parte esse livro, na verdade, nós fizemos 4 edições, distribuído gratuitamente. Aí cansei de fazer com a professora Clotilde, então eu fiz uma atualização, com a primeira parte é todo elogios à professora Clotilde, e coloquei na internet, né? Então está na internet. Em inglês, espanhol e português. Como? Está em 3 idiomas, exatamente, porque essas coisas normalmente ela tem que estar nesses 3 idiomas para a gente poder transitar. Esse livro conta a história das fortificações. Exatamente, conta. Quer dizer, consta a construção do Brasil por esse perfil militar colonial português. Que, na verdade, foram as construções bélicas que começaram os povoamentos urbanos. Veja bem, uma das características importantes nas nossas fortificações, que diferem muito da Europa, Estados Unidos, essas coisas todas, é que elas não foram construídas para o combate praticamente. Então, as pessoas pensam que é isso, mas essa era a última finalidade. Era a presença, a primeira marca a presença do Estado. Ela controlava a população, ela controlava a epidemia, fazia cadeia também, claro, né? Controlava toda a movimentação. Era a presença do Estado. Então, essa presença do Estado, como com as 6 Marias, significava o seguinte: saía daqui, por exemplo, né, os bandeirantes saíam daqui com 2.000 índios juntos, 1.500, essas coisas todas, com pessoas com passagem de ida só. Né? Lá o Instituto ganhava uma 6 Maria, construía uma fortificação, uma coisa qualquer, porque ali é aquela fortificação que dá vida em volta. Né? Você pode ver que a maioria das cidades brasileiras surgiram em torno de fortificações, somente do interior. O quartel que eu comandei, por exemplo, não era um quartel dentro de uma cidade, era um quartel que estava criando uma cidade. E hoje está uma cidade muito bacana lá. Sabe que ele... Mas não tinha, por exemplo, não tinha telefone, né? Mas eu tinha 3 estações rádios dentro do quartel. Né? Eu preciso interromper o Secomande, porque ele tem um prêmio, que é a certidão de nascimento da Barra Grande, que ele trouxe uma cópia da Espanha. Ah, sim, isso que eu não podia deixar de encerrar. Pois é. Tá feito o relato, vamos fazer um outro programa sobre a história da Fortaleza de Santo Amaro é simplesmente sensacional. Vamos fazer um programa especial. Infelizmente, o nosso tempo acabou, estourou. Elcio Secomande, Coronel, muito obrigado. Voltarás mais vezes aqui. Miguel Escandon, muito obrigado. Obrigado a você, telespectador. Obrigado, Marcelo Paiva. Obrigado. Nós voltamos na próxima edição.